Pessoal, já deu start aqui na gravação. Deixa eu fazer aqui alguns disclaimers aqui, compartilhar nossa tela. Pessoal, o seguinte, no momento aqui da gravação, a plataforma, o servidor aqui, né, ela não está respondendo, mas não tem problema, viu, pessoal? A gente não vai deixar de ter aula, por quê? Porque a próxima atividade, né, a atividade que a gente vai verificar é essa daqui, ó, atividade 3, tá? Aí eu peguei nos arquivos aqui do Senai a atividade 3 para a gente não ficar sem analisar ela, tá bom? Então a gente, por enquanto aqui, ó, o servidor não está respondendo, tá? Mas aí a gente vai se ater aqui ao material, tá? Eu vou copiar a pasta aqui. Então, a atividade 3, eu já vou aproveitar e vou acessar o site lá da Equatorial Goiás, né? Que nós vamos precisar. Deixa eu só ir aqui na parte de norma técnica. Lembrando que eu tenho um material extra aqui para vocês, tá? Tem uma outra página. Eu preciso que vocês também. Fica tranquilo, pessoal, que eu vou fornecer ela para vocês, tá? É o SICAP, SICAP Equatorial. Então, nós vamos precisar dessas duas páginas aqui para a gente analisar a atividade 3, tá? Então, a atividade, como a plataforma aqui ela não tá funcionando agora, né? Eu já peguei aqui direto dos arquivos a atividade 3. Vamos começar a análise dela aqui. Lembrando, eu vou abrir a SAP, né? Aí, aulas passadas, né? As três aulas, as duas aulas passadas, o que que a gente fez? A gente analisou a atividade 1, tá? Fizemos a modificação aqui, né, para o transformador de 75. Eu forneci o projeto, né, o projeto elétrico para vocês colocarem a planta de situação dele aqui, tá? Essa aqui é a primeira atividade. A segunda, eu forneci o modelo lá do cálculo de queda de tensão, tá? Que é ele baseado na tabela, né, aqui na tabela. E também a folha de resposta aqui da atividade, né? Eu fiz até um modelo exemplo aqui. Deixa eu só achar os modelos aqui. Eu tava na pasta errada, desculpa aí, pessoal. O modelo aqui, né? Deixa eu só transportar aqui para o lado correto.
É, atividade 3 é essa aqui, tá certo mesmo. Agora, aí vocês lembram que o modelo fornecia o modelo com os arquivos extras, né? Tanto tanto da planilha aqui, né? Aproveitei a segunda aba da planilha para a gente ver o cálculo de queda de tensão, né? E o modelo do cronograma com os 8 passos básicos aí de um projeto de rede, né? A visita em campo, deslocamento, elaborar o projeto a partir da planta baixa, né? Melhor dizendo, da planta de situação, né? Reunião com o cliente, o arquitetônico é a própria planta de situação que a gente consegue na prefeitura, né? É, o projeto, né, das estruturas, os diagramas funcionais, né, que são esses aqui, ó. Esse que é o diagrama de funcional lá do projeto. E, se necessário, de cabos, né? E eu coloquei na segunda aba, né, o cálculo de queda de tensão para servir como modelo para vocês. Tranquilo? Agora, efetivamente, vamos iniciar, né, a atividade 3. Se vocês olharem bem a folha de resposta, ela é muito parecida com a folha de resposta lá de projetos elétricos industriais, com uma modificação aqui, é para elaborar o memorial descritivo, né? Baseado no projeto que eu já forneci para vocês, né? Ou seja, deixa eu, deixa eu abrir ele tanto em PDF e em DWG. Daí eu preparei aqui um material extra para vocês, né? De como seria um memorial. Na verdade, dois materiais extras. Um que é da Equatorial Goiás aqui, né? Equatorial Distribuição Goiás. E o outro, ele é genérico, tá? Ele é semelhante a esse. Lembra lá que no memorial descritivo, né? Igualzinho, é igualzinho, só que dedicado, né, a projeto, ó, tá vendo aqui, projeto RDU, né? E padrão de entrada da unidade consumidora. O projeto de RDU até que vai. O padrão de entrada, pessoal, depende do consumidor. Eu sei que ele é simples, ou seja, você tem o ramal, geralmente lembrando que o projeto de rede, né? Lembrando que é o projeto do transformador que serve aos clientes residenciais. Esse aqui que eu desenhei aqui como exemplo, esse daqui vamos supor que o lote 6 seja uma indústria, né? Então, esse transformador, ele não serve a esse projeto do lote 6 aqui. Aqui poderia ser uma indústria ou um estabelecimento comercial, né? Tipo um atacadão, um açaí aí, por exemplo, né? Então, esse transformador, ele é único e exclusivamente para os outros clientes aqui, né? Como eu fiz aqui no exemplo, para os residenciais, ele serve, né, esse padrão de entrada da unidade consumidora, ele serve apenas aos clientes residenciais. Ele tá certo que ele pega a energia em média tensão também do mesmo jeito que o transformador do lote 6 pega, tá? Só que aí o transformador do lote 6 ele serve só para o cliente do lote 6, já que ele é uma indústria, né? Tem contrato de demanda. Já o transformador aqui, o de 75 que fica na rua, ele serve a todos os outros clientes, exceto do lote 6, porque ele tem um contrato de demanda. E é direto da baixa tensão.
né? Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas, o objetivo do transformador é o quê? Primeiro, converter a energia na média tensão, né, no 13,8 para baixa tensão, porque senão nem o cliente residencial, nem o cliente industrial e o comercial não vão conseguir ligar os seus equipamentos, porque os seus equipamentos, todos eles, independente se é residencial, industrial, comercial, independente, eles é, são, é, são energizados pela baixa tensão, né? No nosso caso aqui, Equatorial Goiás, né? O monofásico 220, bifásico 380, né? É só você pegar a tensão monofásica e multiplicar por raiz quadrada de 3, que aí você acha o 380, né? Aí para você achar a trifásica, né, que é 660 aproximadamente, você pega a tensão bifásica, que deu 380, né, e multiplica por raiz de 3, você acha o 660. Então, é para esses três tipos de tensão, mono, bi e trifásica, né? Que ele converte e fornece para os clientes residenciais, industriais e comerciais, tá? Então, ele serve primeiro para converter energia para baixa tensão para poder atender os clientes, né? E segundo, para distribuir a energia para toda, né, a planta de situação ali do perímetro urbano, né? No caso aqui, Goiânia, né? Eu tinha pego um exemplo aqui, né, para mostrar para vocês, né? Nesse caso aqui, é, né, fictícia aqui, né? Acho que é na Bahia aqui a atividade, né? Então, qual que é o terceiro passo aí, que é o memorial descritivo, né? Então, tudo que está de vermelho aqui, né? São orientações gerais. Mas aí, baseado no projeto aqui, ó, eu coloquei Unidigital, né, turma de eletrotécnica, né, o proprietário seria a Unidigital. Agora, o proprietário real desse projeto aqui seria, por exemplo, tem duas possibilidades. Uma possibilidade é a própria concessionária de energia, já que esse circuito aqui, ó, e que é a mais comum, né, diga de passagem, a própria concessionária de energia, ela é proprietária desse circuito que alimenta toda a malha urbana, né? Toda a RDU, né? Rede de Distribuição Urbana. E pode acontecer, vamos supor que eu tem uma pessoa aí que é muito rica e ela tem isso aqui antigamente, vamos supor que fica no município ali na borda de Goiânia. Aí você tem, é o caso que eu até citei na aula passada, né? Que eu falei sobre que eu citei lá na aula passada, foi do aeroporto aqui de Goiânia, né? Que aí ele doou a área do aeroporto e não, ele fez a doação na condição que chamasse, né, o nome lá da mãe dele, lá, Santa Genoveva, né? Então a área era dele, ele doou, né, para Goiânia, vamos dizer assim, né, doando essa área, toda e qualquer infraestrutura, a de água pela Saneago, a de energia pela Equatorial Distribuição Goiás, passa a ser a proprietária dessa parte aí, né? A prefeitura passa a ser a proprietária, né, na parte aí de infraestrutura, né? Estradas, meio-fio ali, a sarjeta que fica entre a rua e o meio-fio, toda e qualquer infraestrutura aí, né? O esgoto aí, né? A parte aí da Saneágua aqui, né? Então, esse cliente ele pode doar, ele pode vender, por exemplo, eu tenho um grande lote e daí eu vendo para uma construtora, né? Aí você pega, eu vou vender, sei lá, para Moreira Hortense. Então a Moreira Hortense vai comprar esse loteamento, né? E esse loteamento vão virar casas, né? Casas ali avulsas ali naquele loteamento. Ou o que é mais comum, né? Condomínio horizontal, né? Condomínio de casas, condomínio vertical, né? De prédios aí, né? Apartamentos. Então, ela vai pegar toda essa área
pedir para a concessionária local, né, aprovar, né, esse projeto na concessionária local, no nosso caso aqui é Equatorial, e depois disso essa parte ali, a parte dos lotes que ele vende, obviamente, vai ser de quem comprar, né? Seja lá no prédio, os apartamentos, seja nas casas do condomínio horizontal, né? Mas a parte aqui de infraestrutura, ele vai fazer o projeto, né, e apresentar na concessionária local, geralmente uma terceirizada que trabalha a serviço aí da Equatorial Distribuição, né, ou seja, da concessionária de energia local, ela vai assumir a instalação dessa infraestrutura, né, a instalação dos postes, os padrões que eu mostrei na aula passada, né? O padrão tipo N, que é a rede NOAA, o padrão CE, né, que é a rede compacta, que é o cabo protegido. Então, existe um passo a passo para você fazer esse memorial. Antigamente, eu vou te falar como que o pessoal fazia. Eu vou falar o meu caso aqui. Eu estagiava, né, num escritório de engenharia e daí toda e qualquer documentação, o escritório é que criou, cada escritório, cada construtora tinha sua documentação, né? Depois aí com a criação dos softwares aí, o AutoCAD Illumine, por exemplo, né? O AutoCAD Illumine, ele tem lá todos esses softwares aí, o AutoCAD, o ProElétrica, o CAD Proj. Quando você termina o desenho, você vem aqui assim, ó, seleciona ele, né? E aí você clica com direito, vai aparecer um menu aqui, semelhante a esse daqui, né? Falando, ó, é, depois que você lançou o cabo, né? Por exemplo, gerar memorial descritivo, tá? Daí ele vai gerar esse memorial descritivo, né? Depois de ter gerado é, lista de materiais, né? Ele gera esse memorial descritivo e você pode personalizar lá no módulo dele, né? Colocar o nome da sua empresa, igual eu mostrei aqui lá na matéria de instalar projetos elétricos industriais aqui. Deixa eu só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui que não é dele, não, essa atividade aqui. Lembra que eu mostrei aqui, ó, esse exemplo aqui de projeto industrial? Ó, vou pegar o memorial aqui da rede de distribuição, ó. Aí o programa, você faz a configuração, ele personaliza tudo, ele coloca o logotipo da empresa, né? No caso aqui, a Múltipla Engenharia, né? E daí tudo, ó, marca d'água, rodapé, sumário, o programa já tem lá na base de dados dele, né? No banco de dados, né? Já tem todo esse material aqui pronto, aí você só seleciona aqui, né? Seleciona o projeto, clica com direito, vai aparecer o menu e ele gera o memorial descritivo. Antigamente era assim, ou você já tinha um memorial descritivo já pré-pronto, e aí foi o que aconteceu comigo, né? Eu aprendi nesse escritório de engenharia a fazer o memorial descritivo, peguei o modelo que eles tinham, né? Depois que eles compraram o primeiro programa, que foi o AutoCAD Illumine, né? A gente pegou todo o logo ali, o nome do escritório, baseado, né, no software e no algoritmo aqui, né, que ele coloca até sumário, isso é tudo automático, viu? Você dá um clique e já aparece, ó, aparece nome, responsável técnico, esse passo a passo aqui, ó, por exemplo, objetivo, ó, o presente memorial descritivo tem por objetivo especificar as características construtivas, né, de um ramal rural, classe 13.8, é o que você colocaria nesse daqui, por exemplo, ó, com 60 metros de extensão, com a instalação de um transformador trifásico de 300 kVA, né, lembra? Isso daqui é o memorial de um cliente, né? De um cliente industrial.
Mas você pode, em vez de colocar aqui, ó, 300, você coloca 75. Em vez de ser um ramal rural, né? Uma rede RDU, né? Rede de distribuição urbana, igual tá escrito aqui, ó. É o projeto de RDU e projeto padrão de entrada. Agora, esse padrão de entrada da consumidora, pessoal, geralmente ele não é colocado. Aí por quê, professor? Porque, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar essa norma antiga aqui, tá? 04 aqui, só para vocês entenderem aqui. Esse aqui, ó, é um desenho técnico mostrando vários padrões de entrada, ó. Tem esse daqui, ó, que é a residência ou estabelecimento comercial, né? Que ele pega energia direto da baixa tensão. Vocês estão vendo, ó, ela vem por ramal aéreo, passa aqui por esse isolador tipo roldana. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar melhor visível. Esse isolador aqui é chamado tipo roldana. Daí, ó, esse aqui é monofásico. Tá vendo que ele está embutido e essa ou é casa ou é um estabelecimento comercial, ó, ele fica o quê? É rente à calçada, né? Está parecendo mais de loja ou dessas cidades aí pequenas aí, né? Que em Goiânia também tem, viu? Residência. Eu mesmo já morei numa assim, né? Que a porta já para entrar no barracão, né? Era um barracão, já dava de cara para a rua. Você não tinha um muro, né? Tem esse padrão aqui, ó, embutido na parede, tá vendo? Ó? Isso daqui, ó, tá tracejado porque ele tá o quê? Na parede aqui, ó. Já ou do estabelecimento comercial ou então da residência aí. Então, não existe um só padrão. Tá vendo? Ó, no outro desenho, ó, já esse daqui mostra na mureta, seria de uma residência aqui, ó. Aí ele vem, passa pelo medidor monofásico, sobe novamente, e aqui, ó, ele vem da rua, ou ele vem do outro lado da rua. Aí você coloca esse poste aqui, ó, de 7 metros, tá? O engastamento dele, ou seja, a valeta, para o poste de 7 metros é uma valeta de 1 metro, ou seja, ele vai ficar com a altura de 6 metros, tá? Já o poste de 5 metros, você só utiliza ele se o ramal de energia tiver na própria calçada, né? Na mesma calçada. Se tiver que atravessar a rua, aí eu vou ter que utilizar o poste de 7 metros, né? E afundar ele aqui 1 metro. Já para o de 5 metros, você vai tirar 90 centímetros, tá? Aqui está 900, né? Mas é porque tudo que não tem uma unidade de medida é em milímetros, tá? Eu já estou convertendo direto, né? 900 milímetros vira 90 centímetros aqui, tá? Então, ó, 90 centímetros, então esse poste de 5 metros vai ficar com 4 metros e 10 aí, né? Só que aí o poste que fornece energia, o ramal dele aqui, tem que ser do mesmo lado da rua. Então, esse projeto de padrão, ele depende muito do cliente. Vocês estão vendo, ó, eu já estou no desenho 4 aqui, ó. Tem o desenho 4, o desenho 6, né, que aí vamos supor que é uma região em que a residência ali, né? Aí está mais para setor afastado, né? Não tem muro, aí o pessoal coloca uma cerca ali de arame liso ou então arame farpado, semelhante aí à zona rural, né? Também acontece isso. Às vezes ele coloca esse poste na frente, o muro fica aqui na parte de trás, né? Ficou o muro aqui, né? E aí, em vez de quebrar o muro e colocar ele, né, embutido, igual tá o desenho 4 aqui, ó, embutido aqui na parede, tá vendo? Ó, tem a vista lateral aqui, a vista frontal, tá vendo? Essas letrinhas A, lembra que é o corte, né? O corte aqui. Então, a gente tem a vista lateral, vista frontal e vista superior aqui, né? Em conformidade com o que a gente aprendeu lá na UC3, lá de desenho técnico. Então, ó, tem vários modelos, ó. Mostrando outro modelo aqui, ó. Eu já vi muito isso aqui em Trindade, né?
esse tipo aqui de instalação. Então, basicamente, o projeto do padrão, ele depende. é, Aí, nesse caso, esse projeto do padrão, você não vai colocar ele aqui na folha de projeto, né? Por isso que ele não está aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, aqui tem só um desenho técnico do transformador, no caso, o transformador de 75, tá? Com a lista de material dele aqui, ó, alça pré-formada, ó, arame e aço galvanizado, esse daqui, ó, que é o do padrão. Eu peguei esse desenho aqui, ó, foi o desenho 6, tá? O desenho 6 é um desenho genérico do padrão. Cadê aqui, ó? Isso daqui ainda eu peguei da norma antiga, ó, da Celg, ó. Ela com esse logo aqui, ó. Ó, é o desenho 6, ó. Isso mesmo, ó. É esse aqui, o desenho 6 que tá aqui, ó. Seria o padrão, tá? Mas aí o cliente, ele pode ser, na maioria é monofásico, né? Ele pode ser bifásico, pode ser trifásico. Atualmente, lembra que a gente estava lá na matéria lá de, era projeto predial, e daí a gente viu que o da Equatorial, né? Ele é porque eles aproveitaram os desenhos aí do lá da Equatorial Pará, né? E a entrada não é esse de aço galvanizado, não, não é esse poste de aço galvanizado. A entrada ela é um poste duplo T, né? Aquele postezinho quadradinho com o a medição ela fica embutida dentro do poste. Então, ó, no projeto tem o quê? Tem a entrada aqui, né? A entrada genérica de cada cliente residencial aqui. Lembrando que aqui está mostrando genericamente um medidor monofásico, mas ele pode ser, né? Bifásico ou trifásico. E né, eu sei que na NTC 01 para tensão de 220 ele já começa já com bifásico, não, bifásico não, monofásico e ele pula para o trifásico. Agora com a tensão de 127 ele tem, né? O monofásico, bifásico e trifásico. Aí, isso, isso eu tô falando antigamente, né? Aí lembra aqui, ó, que a gente leu na aula passada aqui, né? A dona Yasmin, ela pediu a ligação, né? Ela pediu a ligação da unidade consumidora dela aí, né? Então, geralmente, esse daqui você liga no número 0800 que tem da concessionária, né? E faz o agendamento para visita. Geralmente, quem que vai fazer a ligação é um eletricista de distribuição, tá? Aí ele vai, ele leva o medidor de energia e instala, né? Deixa eu pegar aqui quando faz o agendamento, né? Ele vai lá no setor. Tem um local lá que eles fazem o teste, né? É um laboratório de ensaio, né? De medidor. É porque assim, a concessionária local, ela compra, isso é toda concessionária, viu? Ela compra os medidores de energia, ela tem um lote lá, né? De medidor mono, bi, trifásico, e daí todos que ela compra, ela não tira da caixa, entrega para o eletricista de distribuição e ele vai lá fazer a ligação do cliente, não. Antes dela entregar para o eletricista de distribuição, para ele instalar no cliente que ligou no 0800 pedindo, né? Ela faz um teste lá no laboratório. É basicamente uma giga de teste. Professor, o que que é isso? Você instala aqui o medidor, ó. Deixa eu pegar um desenho aqui genérico aqui do. Aqui, ó.
Aí você, né, nesse ponto, você já instalou, né, ó, já instalou o seu poste aqui, ou de 7 metros, né, ou de 5 metros. Daí o eletricista de rede ele vai chegar aqui, ó, fazer a ligação no ramal aéreo. Geralmente, esse é o único serviço que o eletricista de redes faz, né? É um apelido, né, que o pessoal chama o eletricista de rede é eletricista de rede morta. Por quê? Porque toda e qualquer manutenção que ele faz, exceto essa, né, exceto esse serviço, é com circuito desenergizado. Lembra que quando eu falo desenergizado, né? A gente segue as 5 regras de ouro, né? O dicas lá, né? Desligar, impedir, constatar, aterrar e sinalizar, tá? Aí ele faz isso depois que ele executa a tarefa. Mas esse é o único serviço que ele não desenergiza a rede. Ele já vai direto na baixa tensão sem desenergizar e ele usa aquele conector, né, se for uma rede multiplexada, né, ele faz um V, né, um U, que é o estribo, né, o ramal de ligação, e ele utiliza um conector perfurante. Deixa eu, esse daqui, ó, foi lá na norma, que aí fica mais fácil. É a 18, aqui, ó. Esse é um exemplo aqui do modelo de instalação, né, do ramal de entrada para o cliente. Aí, se for essa rede multiplex, né, onde os cabos, tá vendo, a fase A, preto, fase B, cinza e fase C, vermelha, são cobertos, o único que é nu é o terra, né? Na verdade, ele é o neutro, mas o pessoal chama ele de mensageiro. Aí, o eletricista de rede, o que que ele faz? Ele instala a escada, sobe lá no poste, ou então utiliza, geralmente é com escada, viu? Porque é para utilizar um cesto aéreo, o cesto aéreo ele é muito caro e não justifica eu utilizar esse caminhão, né? É muito mais vantagem não só para Equatorial, mas para a terceirizada que presta serviço é muito mais vantagem ela pegar esse caminhão e alugar para uma empresa terceirizada ou até para concessionária para trabalho em linha viva, né? No máximo, a iluminação, você fecha um serviço de iluminação aí, urbana, né? Para você usar o cesto aéreo. Para você ligar um cliente novo, não compensa. Última vez que eu vi o aluguel aí por mês aí, dava uns 20 mil reais de um caminhão de linha viva, né? Então não compensa você gastar 20 mil reais só para ligar cliente novo, né? Utilizar um cesto aéreo. Você tem que pegar um serviço que ele tem né, que o ganho seria maior. Aí por isso que ele pega, usa a escada, né? Usa a viatura normal com a escada, não desenergiza a rede e ele acessa só a baixa tensão, tá? Ele coloca a escada bem ali, só no nível da baixa tensão, e daí ele faz a instalação do estribo, ó. Esse aqui na verdade, é um pedaço de fio, ó, de 20 centímetros ao U aqui, aí 10 centímetros e você coloca o conector de perfuração. E cada um desses aqui, por exemplo, eu vou instalar aqui, ó, esse cliente aqui, sei lá, do lote 14, né? Do lote 14, eu vou pegar o ramal, vamos pegar o do lote 16 aqui. Aí eu vou instalar, né, a baixa tensão, a dona Yasmin, por exemplo, né? Vamos supor que ela morasse aqui no lote 16. Aí ela liga no 0800 da concessionária, vem um eletricista de rede, ele coloca a escada aqui, sobe no poste e se não tiver os estribos, ele instala, né?
Aí vamos supor que a casa dela é comum, é monofásica. Daí lá na ordem de serviço vai estar falando, ó, ligar esse lote na fase A, ou ligar na B ou na C. Por exemplo, é um loteamento novo, né? Então não tem nem carga, né? E praticamente não tem ninguém utilizando. Aí na OS lá vai falar, olha, pode ligar em qualquer fase, porque as três não estão sobrecarregadas. Aí você pega, sei lá, liga na fase A, né? Aí você coloca um outro conector desse aqui de perfuração bem aqui, ó, e um conector tipo cunha, né? Já que é um cabo nu, né? Para fazer o ramal aéreo, né? Esse ramal aqui, ó. Esse ramal aéreo aqui de entrada no cliente, tá? Pessoal, então como é que eu vou fazer esse memorial? Aí tem essas opções, né? O modelo já pré-pronto. Hoje em dia você tem esse site aqui, ó, da Equatorial, tá? Aí você vem, eu vou colocar a tela inteira aqui, deixa eu ver se voltou aqui rapidão. Não, ainda está fora do ar, mas não tem problema não, viu, pessoal? Não, o fato aqui da plataforma aqui ter caído aqui, não, a qualidade da aula continua a mesma. Tenho acesso aqui às aulas, né? Mas eu acredito que ainda hoje deva estar voltando aí. Você vê que em formulários padrão, ó, vai aparecer essa caixa aqui, ó. Por exemplo, ó, autorização de passagem, né, de lote de terceiros. Tá vendo isso aqui, ó? Memorial descritivo simplificados grupo A e grupo B. Um dos materiais extra que eu vou passar para vocês é esse, ó. E vocês vão ver que ele é no formato em Excel, tá? Ele é em Excel, ó. E ele é bem simplificado, ó, bem diferente do material de vocês aí, né? Da folha de resposta. Deixa eu fechar esses outros. Esse aqui que não tem mais necessidade. Isso aqui é só o exemplo, né? Então, cada um, ó, tem um designer próprio aqui, dependendo do software aí. Aí, a Equatorial, né? Isso foi até na época já da Enel Distribuição, né? E o pessoal resolveu fazer esse formulário padrão aqui para o memorial descritivo. Aí, ele que eu usei como base para o material extra de vocês. Deixa eu pegar aqui. Aí, observando aqui o projeto, estão vendo ó, que eu modifiquei ele aqui, ó, baseado no projeto que você já tem aí, que eu forneci, ó. Peguei todas as informações do projeto, ó. Deixa eu diminuir aqui para ficar fácil da gente visualizar aqui, ó. Loteamento, eu dei um nome, viu? Vocês podem dar um nome pro loteamento aí. Coloquei loteamento A, responsável técnico. Aí, no caso, você põe seu nome, né? Título, técnica, eletrotécnica. Aí geralmente você tem o registro, né? Aqui tá a CREA, né? Porque na época que eles criaram esses documentos ainda não tinha o Conselho Regional dos Técnicos. Aí eu alterei aqui, né? Por isso que tá aqui, ó, CREA ou CAL, né? CREA, que é o Conselho de Engenharia, e o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Então falta, né, esse etc aqui, aí seria o CRT, né? O seu número lá do CRT. Proprietário, eu coloquei o Unidigital, né? Que está aqui no projeto, ó, lembra que eu coloquei o Unidigital como proprietário aí desse loteamento, né? Ele que pediu para a concessionária local, né? Para o engenheiro fazer o projeto e aprovar na concessionária local. Aqui CNPJ, eu coloquei XX, porque, né, você pode até inventar o número.
Coloquei esse daqui, até peguei inspiração que um professor lá do Roberto Mangi me ajudou. Aí eu peguei uma rua lá de Anápolis, né? Rua Engenheiro R, Professor Engenheiro Portela, né? Aí bairro, aeroporto, cidade, Goiânia. O mais importante está aqui, ó. Aí, descrever as instalações, né, isso aqui é bem simples, vocês vão ver que é bem mais simples que aquele que eu mostrei, que é da construtora, né? Ó, descrever as instalações, esqueci do S aqui, ó, S. Instalações em rede de média tensão, a mesma coisa que está escrito aqui, ó, no modelo aqui, no exemplo, tá? Em média tensão, que advém do tronco alimentador A. Lembra lá que lá no projeto, ó, tem uma subestação, tá? Ou do tronco do alimentador A aqui, que é dessa subestação, tá? Da subestação Jaiara, inventei o nome aqui, tá? Até quem deu esse nome aqui, Subestação Jaiara, foi um aluno lá de Pernambuco. Aí eu peguei, vou pôr Jaiara aqui. Ele deu o exemplo lá, ó. Para alimentar o loteamento constituído, são 16 lotes, viu? Tá? Embora apareça aqui a numeração 17, mas são 16, viu? É 16 lotes, 4 quadras, próximo ao bairro Universo, com as seguintes coordenadas, né? Tá vendo? Coloquei a coordenada de interligação do tronco que vem lá dessa subestação Jaiara, né? Do tronco A, lá no projeto a gente coloca as coordenadas aí XY, né? As coordenadas aqui, ó, centro urbano da cidade de Sonhanópolis, inventei essa cidade aqui, ó. A rede de distribuição urbana é o tipo de rede compacta, né? Tá vendo que é só baixa tensão que tem aqui, ó. Lembra que a gente viu lá o layout do projeto, ó? Sempre é o ID, né? O identificador. Aqui falando que é um poste de seção circular, ó, dá para ver pelo formato dele, né? Parece uma rosquinha Mabel. Ele é de 9 metros, suportam a carga de 300, né? Decanewtons aí, né? E ele só tem a baixa tensão. No caso, é uma rede de fim de rede, né? Uma SI3. Essa rede aqui, ó. Ó, isso daqui, ó, SI3, ó. Ele finalizou, ó, pá, aqui nesse poste aqui, é o que está instalado aqui, ó, né? Ou seja, esse olhar para parafuso, né? Essa ferragem aqui, ela é um olhar para parafuso. Se ele é circular, né? Ele tem uma cinta para poste de seção circular, tá? Ele tem a sapatilha que fica aqui, ó, essa ferradurinha aqui. Essa sapatilha, se você não instalar ela e colocar o cabo literalmente ancorado aqui, ele vai arrebentar com o tempo aí, né? A sapatilha ela serve literalmente, o próprio nome já diz, para calçar o laço pré-formado e evitar que ele arrebente prematuramente aí. Ainda mais, ele pode arrebentar, ele corre o risco de arrebentar na hora que você tiver lá com um guincho portátil fazendo o tracionamento dele, tá? Então, o exemplo é esse daqui, ó, que eu vou fornecer para vocês. E tem esse outro que eu peguei lá que ele tá bem parecido com esse aqui, ó. Eu só fiz algumas modificações. Vocês podem utilizar ele para como material, né? Extra aqui, ó. Tá vendo que lembra que nessa aqui da atividade 3 aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Lembra que, deixa eu pegar aqui, ó, essa folha anexo tem o roteiro, né? E tem a normas e resoluções, ó. Eu retirei desse material aqui, ó, NBR 5434 e tal. Então, toda essa lista aqui, ó, foi retirada dele, tá? Ó, 5434, ela é antiga, tá? A NBR 5356,
Então, todas as normas regulamentadoras, o ideal é você colocar aqui na parte de normas aplicáveis, né? A norma do projeto e construção, no caso, as NTCs, né? As normas técnicas de distribuição, que são baseadas nas NBRs, né? As normas de fornecimento de energia, aí, a BNT, procedimentos de rede, né? Se eu não me engano, acho que é o 8 que utiliza. Catálogo de materiais e ferramentas, né? No caso, que a gente precisa aí para fazer a lista de material de cada poste, né? De cada ferragem. As normas regulamentadoras, tá? E a resolução da ANEEL, né? A 482, né? Que fala sobre ó, condições gerais de acesso. Eu coloquei isso daqui porque é atual, ó, microgeração e mini geração distribuída é o famoso on-grid, tem o on-grid e tem o off-grid, tá? Então já está prevista aqui. Essa resolução a 517 fala sobre os procedimentos de rede, ó, o módulo 3, tá? E a resolução que é interessante você colocar nesse tipo de memorial descritivo é essa daqui, ó. A número 687, né? Que fala sobre procedimento de rede também, ó. O módulo 1 e 3, né? Esse PRODIST aqui, né? Tem como temas aí, por exemplo, a economia de energia, não tem aquele selo que tem nos equipamentos, né? Nos eletrodomésticos aí, né? E falar, esse ar-condicionado está em conformidade com o PRODIST, né? Aí tem lá, né, se ele é altamente eficiente, aí tem lá aquela corzinha, o verde, né? Tem o amarelo e o vermelho, tem uma escala lá de cores, tá? Ainda mais nesse tipo de projeto que ele é genérico, né? Ou seja, esse projeto aqui ele não serve a um único cliente, ele serve a todos os clientes, né? Fornecer energia, todos quando eu falo são residenciais, tá bom? Então vão ser esses dois que eu vou fornecer para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Próxima aula aqui, a gente como deixa eu só olhar no nosso planejamento aqui. Ó, a gente ainda tem, já que eu não consigo acessar, ó, a gente ainda tem a última aula, né, que é no dia 13, tá? Aí nessa aqui do dia 13 eu tiro dúvidas, né? Importante, ainda mais que seria a última aula aí do curso de eletrotécnica, é importante que vocês compareçam e a gente tira dúvida aí sobre as três atividades que, né, a terceira e última acabei de analisar agora, tá? Aí é junto com a gravação da aula de hoje, né? Tem esses dois materiais extras, vai ficar daquele mesmo jeito, né? Em cima lá da aba, lá dentro da aba vídeo aula, né? Em cima da aula de hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui para a gravação, né? E próxima aula a gente tá de volta, no máximo até amanhã, tá? Vai estar disponível para vocês essa gravação de hoje, beleza? Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula aí. Vamos fazer, né? A aula da saudade, né? Vai ser a última aí, ó. Vamos aproveitar aí, ó. Como se diz, a última aula jamais haverá, né? Vai ter a última aula do curso que você vai fazer, né? De engenharia ou qualquer outro tipo de curso, mas a última do eletrotécnico só vai acontecer na próxima semana. Fechou? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.